Opa, e eu sei, faz um tempinho que eu não posto um vídeo. Um tempo atrás eu fiz um post na aba comunidade falando sobre isso. Meio que eu tava desanimado a fazer outros vídeos. E nesse mesmo post eu falei que eu tava fazendo um vídeo, que a propósito não é esse que você tá vendo agora. O vídeo que eu citei naquele post já foi pro limbo há muito tempo. Sei lá, eu ainda tava muito desanimado naquele vídeo. Eu acho que agora eu consigo gravar um vídeo com tranquilidade. Um dos fatores que não fez eu terminar aquele vídeo foi a complexidade. Então, pro vídeo de hoje eu decidi fazer algo mais simples, mas que não saia muito do nicho do canal. De uns tempos pra cá eu percebi um hábito que alguns artistas fazem. Lógico, não todos, cada um tem sua peculiaridade. Tá, mas que hábito é esse? Esses artistas, eu incluído, têm o hábito de desenhar somente mulheres. Sim, não é só você que gosta de desenhar mulheres, Shaolin matador de porco. Tá, mas por que eu falei desse hábito do nada? Então, eu vou desenhar algumas imagens horrendas que eu achar no Pinterest. Se você acha que tá ruim, vai piorar. Eu não vou apenas desenhar imagens horrendas que eu encontrar no Pinterest. Eu vou transformar todas essas imagens, independentemente de como elas são, em mulheres. É isso mesmo que você ouviu. Ah, mas se você acha que tá ruim, vai piorar mais ainda. Eu não vou transformar essas imagens em mulheres apenas. Eu vou transformar elas em gasosas. Pra falar a verdade, eu nem entendo porque o povo usa esse termo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pra esse vídeo eu só tenho uma regra. Eu não posso pegar referências de fora. Eu tenho que me basear somente naquela imagem. Então não reclamem se eu usar cabelo ou roupas genéricas, porque naquele dia eu estava sem ideia nenhuma. Então acho que é isso. Eu recomendo você assistir o vídeo até o final porque ele tá muito bom, velho. Ah, antes de escolher uma foto vocês têm que saber uma coisa. Eu tenho uma conta no Pinterest exclusivamente para edição de vídeo. E é aqui que escolheremos nossas imagens. Mas antes, olhem quão porco é o feed dessa conta. Por essas condições ele se torna perfeito para o vídeo de hoje. Eu não vou mentir para vocês, eu já peguei as imagens antes mesmo de gravar o vídeo. Mas eu mostrei o Pinterest porque sim. Vocês têm que saber com o tipo de imagem que a gente tá lidando. E a primeira imagem escolhida foi essa daqui. De um gato segurando uma arma de uma maneira nada casual, eu diria. E não, Shaolin, eu não vou desenhar um furro. Mas confesso que vai ser difícil transformar um gato segurando uma arma em uma gasosa. Mas vamos tentar, né? Bom, pra começar eu fiz um esboço dela ajoelhada pra ficar parecido minimamente com a foto. Eu sei, na imagem o gato tá de lado. Mas desenhar ela ajoelhada pareceu melhor pra mim na hora. Não me ocupem, eu só tinha essa referência também. Nesse começo eu tava desenhando mais a pose, porque eu não tinha ideia de como ia ser a personagem. Depois que eu terminei a pose, eu tava rachando a cabeça de como que ia ser as roupas da personagem. As roupas e o cabelo, né? Porque eu não tinha nenhuma referência. Acabou que eu fiz um cabelo muito genérico. E essa roupa nem se fala, né? Uma coisa que eu peguei nesse desenho foi essa mão aí. Eu fiquei tanto mexendo nessa mão nesse desenho que chegou um ponto que eu falei... Tá aí, eu não vou mexer em mais nada. E essa mão ficou do jeito que ficou até o final. Já que a imagem é de um gato, por que não tacar orelhas de gato? Eu já falei, Shaolin matador de porco, não é furry, não é furry. Tira esse botão do like agora mesmo. Querendo ou não, isso deixou o desenho mais parecido com a foto. Brincadeiras à parte, eu gostei das orelhas. Bom, e no final eu dei uma polidinha no desenho e ele ficou assim. Sabe o que eu achei? Ela ficou parecida com aquela menina do anime dos cervos. Mas tirando isso, eu gostei muito de como a sketch ficou. Eu tô gostando desse processinho de desenho que eu tô fazendo. E você, o que você achou? Sinta-se à vontade pra eu comentar o que você achou do desenho aqui embaixo. Assim eu também vou saber quem assistiu os vídeos até o final. Tá bom, vamos pra próxima foto. Pra esse desenho, eu peguei uma foto com um potencial gigante. Essa imagem daqui. Sim, eu vou agostosar um macaco escutando música. E eu peguei essa imagem por dois simples motivos. Por essa imagem ser clássica e muito boa. E por causa de... palavras não bastam, tem que se envolver. A novinha que senta e não para. Novamente, brincadeiras à parte, eu estava empolgado para desenhar essa imagem. Então eu fiz algo inacreditável que vocês nunca mais vão ver nesse canal. Eu desenhei uma pessoa de perfil. Mas agora falando sério, ela parece bem mais com a imagem original. Já começando como de padrão, já comecei com um sketch todo rabiscado. Já que era pra ser uma gasosa, eu tentei fazer um corpo bem avantajado, se é que vocês me entendem. E novamente, eu estava com uma dificuldade tremenda de pensar em uma roupa pra ela. O cabelo, tá aqui o cabelo mais simples do mundo. Mas depois de um tempo quebrando a cabeça, eu decidi só colocar uma roupa simples nela. Tá aqui uma bermudinha jeans, um cropped, aí ficou de boa. Uma coisa pra ressaltar sobre esse desenho é que eu sou
péssimo desenhando o rosto em perfil. Por mais que o corpo esteja belo, estupendo, maravilhoso, o rosto tá uma droga. E ao invés de eu ir lá e estudar isso, não, eu venho aqui e faço vídeo pra vocês. E eu sei, eu sou um cara muito bom, menos desenhando. Porque, pelo amor de Deus, olha esse rosto. Depois de ajeitar boa parte do desenho, eu fui lá e comecei a limpar o desenho. E eu fui pulindo e pulindo até que ele chegou nesse resultado daqui. Eu gostei muito desse desenho, óbvio, não a cara, mas eu gostei desse desenho. Eu desenhei ela de uma maneira que ela realmente parece que tá gostando da música. Mas parando pra pensar, o que será que ela tá escutando? Corinthians versus Flamengo, eu defendo o meu Mengão. É o maior do Brasil, não tem nem comparação. Antes da gente ir pra próxima foto, eu vou falar uma coisa. Eu percebi um padrão entre as fotos que eu peguei. E eu não percebi isso quando eu peguei as fotos logo de cara. Eu percebi isso quando eu tava desenhando. O padrão é ou é um animal ou um ser fictício. Vocês perceberam que o primeiro foi um gato, o segundo foi um macaco. E agora o terceiro? O terceiro é um coelho. Antes que alguém me pergunte, não, eu não gosto de desenhar furries. Ah, e eu tenho mais uma coisa pra dizer sobre essa imagem. Foi mal, eu tinha que fazer isso. Eu acho que essa imagem aqui é a mais simples da lista, porque eu não tive que desenhar o corpo todo, isso me ajudou muito. Pra essa imagem eu tentei fazer um ângulo como se fosse olhado de cima, só que... novamente, eu sou péssimo com perspectiva, mas pra esse desenho, eu acho que deu certo. Uma coisa que eu gostei muito dessa imagem foi o bigode, porque eu tive a experiência de agostosar uma imagem e colocar um bigodão chavoso. Não é todo dia que você vê uma coisa dessas. Pra roupa dessa imagem, eu fui um pouco mais mente aberta do que das últimas vezes, e eu coloquei uma roupa de cultura asiática pra combinar com o chapéu. E o melhor de tudo, eu não usei referência. Eu usei uma roupa lá da cultura asiática, eu não lembro o nome de cabeça, se eu lembrar o nome eu vou colocar aí na tela. Eu gostei, ficou até melhor pro tema do vídeo, ela ficou até mais sensual. Mas mesmo assim não dá pra levar esse bigode a sério. Na moral, esse é o meu segundo desenho favorito, porque o macaco já ganhou a disputa há muito tempo. Eu não tenho muito sobre o que falar sobre o desenho, porque ele foi o mais rápido de todos. Ah, eu também fiz essa mãozinha de pão nela, eu não vou mentir, eu gostei dessa mão. E como na imagem é um coelho, por que não fazer umas orelhas de coelho? Eu juro por Deus que eu não sou furry, mas eu gostei como essas orelhas ficaram. E elas deram um toque a mais no desenho. Claro, isso e o bigode chavoso. Bom, depois disso eu fui limpando o desenho e eu terminei. Novamente, o meu segundo favorito depois do macaco. Eu vou postar todas essas sketches no Twitter, então passem lá se vocês quiserem ver esses desenhos com mais detalhe. Então vamos para a última foto. Lembra que eu disse que o padrão era de animais e seres fictícios? Então, meio que eu vou agostosar um Squirtle segurando uma arma. Aí pega o inglês do pai. Squirtle. Segurando uma arma? Outro padrão, né? Eu realmente tenho que prestar mais atenção nessas coisas. Esse desenho de longe foi o que mais me deu trabalho, porque eu geralmente não desenho personagens segurando armas, ainda mais uma gasosa. Dessa vez eu meti o louco e decidi tacar uma saia na mina. Nem eu sabia que eu tinha o conhecimento de desenhar uma saia sem referência. É muita sabedoria pra uma pessoa só. Eu tentei pegar algumas características do personagem, tipo a boca grande. E de todos os desenhos, o que eu mais gostei do cabelo foi esse. Eu adoro fazer essas mechazonas no cabelo, mó bonitinho, velho. Nesse desenho eu tive um pouquinho de problema com a pose, mas eu ajeitei lá pro final. Eu descobri que eu também tenho um problema desenhando armas grandes. Por isso eu não dei bola pra arma e não detalhei ela tanto, tá ligado? Eu tentei fazer a impressão de como se ela tivesse com um pezinho atrás e o outro na frente, tá ligado? Mas eu acho que não deu muito certo, não. Uma coisa pra destacar desse desenho também é que eu fiz um zoião se esperando no Squirtle. E eu tentei fazer a camisa parecida com ele de alguma forma, mas não saiu. E mais um desenho com minhas mãos de qualidade duvidosa. Assim, mas se você der um zoomzinho grande, nem dá pra ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que essas mãos não existem e vamos seguir a vida. Pro começo desse desenho eu tava com a ideia de fazer ela com roupa de colegial, por isso a saia. Mas eu me perdi do meio pro final e acabou saindo isso. Me deu preguiça de fazer aquelas camisas de colegial, então eu só fiz essa camiseta e ponto. Mas em que contexto uma colegial japonesa estaria segurando uma arma? É, e eu falo isso agostosando um Pokémon. A colegial segurando a arma é o de menos. Depois de fazer tudo isso que eu falei pra vocês, eu comecei a dar uma polida no desenho. Nem todas as partes, mas relevem. Claramente dá pra ver que isso é um sapato. E se não der, eu falo, isso daqui é um sapato. E o resultado final desse desenho ficou assim. Eu gostei, eu acho que ele fica no meu top 3
E como último desenho fica o do gato. Não dá, o macaco é gold demais. E é nesse clima de vitória do macaco que nós se despedimos hoje. Muito obrigado se você chegou até o final do vídeo. E obrigado pessoal que se inscreveu vendo o vídeo passado. Eu vou tentar manter uma frequência entre os vídeos, sem ser uma vez por mês que nem eu tava fazendo antes. Eu tô cheio de ideia de vídeo, mas se você também quiser comentar algo, sinta-se à vontade. É muito bom ouvir opiniões alheias sobre os meus vídeos. Eu geralmente não faço isso, mas se você puder curtir o vídeo, eu agradeceria. E se inscrever-se também, ia me ajudar muito. Vamos botar uma meta? Uma metinha de 500 inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. Bom, minhas outras redes sociais estão na bio, se você quiser ver. Então eu acho que é isso. A gente se vê numa próxima. Até!